Pastores brancos frequentavam a igreja de Mason, que oferecia a eles ordenação, licença e permissão para abrirem filiais da Igreja de Deus em Cristo. Durante esse período de 1907 a 1914, houve muita discussão sobre essa coisa dos brancos. E pouco de agitação. Devemos ficar aqui? Como vamos tolerar essa coisa de negros? Nós somos brancos, vivemos sob as ordens de Mason e é difícil se integrar à segregação. Todas essas coisas surgiram. Bom, as comunidades foram rígidas em relação aos negros e brancos, fazendo adoração juntos. E eles caçoavam dos pastores brancos que trabalhavam segundo os bispos negros. A cultura está sofrendo claramente um impacto. Os brancos finalmente saem e vão a uma assembleia em Hot Springs em abril de 1914 e formam uma união com pessoas da Rua Azusa, de Indianápolis, de Ohio e arredores e de Colorado. Eles formaram a Assembleia de Deus. O que isso significa é que eles não podem ser vistos como filhos rebeldes dessa igreja-mãe que é Deus em Cristo. Você pode ver isso de certa forma como separação racial. Eles acharam que isso era bom porque os brancos podiam evangelizar melhor os brancos e negros podiam evangelizar os negros. Foi a desculpa que arranjaram. E eles precisam voltar e dizer: nós devemos a essas pessoas. Eles nos abrigaram em tempos difíceis. Eles nos deram espaço, reconheceram a entrada de Deus em nossas vidas. Poderíamos ter trabalhado com eles se quiséssemos driblar a cultura e driblar o sistema, mas decidimos não fazê-lo e, como resultado, falhamos em espalhar a palavra e a mensagem de que todos são normais diante dos olhos de Deus e certamente na plenitude do Espírito. E todas essas coisas resultaram da nossa falta de vontade de pagar esse preço naquele tempo sobre aquele determinado assunto. Depois de 1924, os pentecostais brancos e negros tinham vidas separadas, mundos separados. Em 1948, quando os pentecostais brancos se juntaram à Associação Nacional de Evangélicos, os negros não foram convidados. Então eles formaram uma associação de igrejas pentecostais da América, que era toda branca em 1948. Então tinham os brancos e negros em mundos totalmente separados. Isso foi criticado no mundo todo. Movimentos europeus e anti-americanos acharam que isso era uma tragédia na igreja americana. Os pentecostais foram criticados por mandar dinheiro para a África, mas não por fazer nada por negros nos Estados Unidos. E essas críticas começaram a... A tendência é distanciar de onde começamos, no sentido de esquecer o preço que essas pessoas pagaram para tornar possível que todos os homens e mulheres realmente formassem um sacerdote que todos acreditassem e não fosse só teoria. Quando vemos as separações dos homens, de raças, do corpo de Cristo, eles nos veem em caminhos bem diferentes, lutando no corpo de Cristo, e os esforços, esse tipo de coisa, eles usam isso como uma desculpa para não acreditar. Eu acho que a Rua Azusa é um exemplo claro de pessoas superando seus interesses pessoais por uma coisa que importa. Ser preenchido por Deus, pelo Espírito. E isso é o começo de uma mudança. Isso me parece ser o começo de uma mudança radical. E a mudança pode vir, mas precisamos de mudanças radicais. Precisamos de objetivos e modelos. E é hora da igreja ir atrás disso. Foi chamado de O Milagre de Mênfis. Depois de anos de separação, em 1994, alguns líderes da Assembleia de Deus e da Igreja de Deus em Cristo se uniram para a reconciliação. Nós acreditamos que o Espírito Santo intencionalmente nos deu a Rua Azusa como caminho e indicação do que deveríamos nos tornar. Não podemos desfazer a história de racismo que se seguiu depois do avivamento da Rua Azusa, mas podemos, com a ajuda do Senhor, escrever um capítulo novo e melhor e nos comprometermos com isso. E com sua graça, ajuda de seu perdão, encorajamento e generosidade, conseguiremos. Mas Deus vai nos ajudar a mudar
porque Ele quer que a igreja seja tão inclusiva quanto sua própria graça. Então, vamos unir nossas mãos e corações e começar a jornada retomando a solidariedade da Rua Azusa e depois pedindo ao Espírito Santo para registrar o exemplo brilhante de fraternidade entre todas as raças e pessoas da Igreja Pentecostal Norte-Americana nos anos que se seguirão. Em nome de Jesus. Com isso, a Assembleia de Deus se compromete e peço que se juntem a nós. Deus os abençoe. God said, I want you to know the Holy Ghost is my great unifier. I don't care where you come from. I can speak your language. Oh. And He has reconciled us by the power of the Holy Ghost. Don't let nobody tell you that the most important thing in our experience is our skin texture. The most important thing is the power of reconciliation that we have in the Holy Ghost. Lord, make us one. One in the Holy Ghost. One. O que aconteceu não foi só para as duas comunidades, mas foi simbólico para todos os crentes. Em uma reunião subsequente, falaram em línguas. O Senhor tinha muito a dizer. O pastor Jack Hayford fez a interpretação. Meus filhos e minhas filhas, vejam se puderem pelo lado dos céus e vejam quem vocês têm sido. 2 córregos separados. Aleluia. Mas córregos que continuaram em movimento. Obrigada, Senhor. A água se tornou lama. Mas, filhos e filhas, se olharem para dentro de vocês, há alguns que não poderão beber pelo que viram. Vocês não sabiam disso. Para aqueles que não viram, aqueles que tinham dúvida, porque as águas cheias de lama foram sujas pela sua absoluta falta de humanidade, não por sua crueldade, ou oposição, ou intenção, mas sim pela falta de humanidade, o rio se tornou impuro. Irmão Seymour, saiba que este ato não vai apagar tudo o que aconteceu, mas vai estabelecer um novo começo em nome de Jesus. Aleluia, irmão. Em nome de Jesus. Abençoado. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado. meu Aleluia. Deus, obrigado. Em nome de Jesus. Nós lavamos as ofensas do passado. Aleluia. Em nome de Jesus, nós lavamos o sangue. Obrigado, Senhor. Todo o sangue que foi derramado, o sofrimento. Em nome de Jesus, Agradecemos. nós lavamos o irmão Seymour e o irmão Mason. Aleluia, Senhor. Obrigado. Lavar os pés deste irmão, que seja um sinal a todos os demônios do inferno que têm se esforçado para que não tenhamos sucesso. Aleluia. Mas o Senhor Jesus prevaleceu novamente. Obrigado, Senhor. Para corrigir isso que não estava certo. E em nome de todos os irmãos brancos de todos esses anos que têm lutado contra o mal, nós nos submetemos e nos humilhamos em um ato único neste recomeço. Aleluia, Pela Senhor. glória de Deus, Aleluia. pela glória de Deus, pela glória de Deus e em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 Deus seja abençoado. Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus. Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, isso não é uma troca de superioridade de um ou superioridade de outro, Proteja o Senhor. mas sim uma igualdade. Aleluia.
negros e brancos, servindo um ao outro. Deus seja louvado. A glória do único Mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Ele é nosso Senhor e somos seus servos. Aleluia. E servindo uns aos outros, Aleluia. vamos servi-lo. Aleluia. Aleluia. Em nome de O bispo Jesus. Charles Blake, da Igreja de Deus em Cristo, lava os pés de Thomas E. Trask, superintendente-geral das Assembleias de Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Glória a Deus. Glória em nome de Jesus. Nós louvamos. Aleluia. 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 Quero que todos que estão presentes aqui, se puderem, que se ajoelhem para Deus e se tornem seus servos. E que, especialmente na presença de Deus, se tornem servos disponíveis para servir o corpo de Cristo. E especialmente na reconciliação e conscientemente lavarmos os pés uns dos outros. Ao nos tornarmos humildemente instrumentos de seu amor. We are standing on the holy ground, and I know that there are angels all. Let us praise Jesus. We are standing in His presence on holy. Devemos lembrar da vontade deles. Eles queriam Deus acima de tudo. Eles queriam conhecer o poder de Deus, o Espírito de Deus, Deus do coração, mais até do que suas próprias vidas. E por causa disso, Deus ouviu o apelo deles. As pessoas precisam ser informadas, precisam ser educadas, porque Deus deu uma coisa muito importante. É por isso que falamos hoje. Considerando o Espírito Santo em Azusa em 1906, então precisamos poder informar as pessoas e encorajá-las, e mesmo os filhos e as filhas de outros países. Em outras palavras, nós devemos educá-los e depois nós devemos ensiná-los e também trazê-los para dentro da igreja, e devemos demonstrar para essas pessoas o que Deus pode fazer para esse instrumento que está cheio da sua presença. Foram eles, os fiéis à tarefa, que tornaram possível para os meus pais e também meus avós se tornarem crentes em Pentecostes e, mais do que isso, líderes do pentecostalismo. Foram eles que tornaram possível que eu aparecesse no cenário pentecostal sem ter que desistir do que acreditava, sem ser ridicularizado o tempo todo. As pessoas que jogam pedras de vez em quando nos chamam de charlatões ou tiram sarro, mas o preço tem sido pago por aquela primeira geração de crentes. E olho para isso e digo: obrigado, Deus, por essas pessoas. Eles foram às Escrituras para aprender qual era a evidência de alguém receber o dom do Espírito Santo. Eu diria obrigado por descobrirem isso, para não termos que começar desde o começo. Até os muçulmanos na Nigéria estão ameaçados pelo fato de muitos jovens procurarem os cultos pentecostais e conversão, que agora eles cantam músicas pentecostais na adoração muçulmana. E eles até têm cultos de domingo em vez de sexta, para interagir com o aumento da cristandade naquele país. Eu acho que há grandes implicações. A igreja nunca mais será a mesma como resultado do que aconteceu na Rua Azusa.
Você vai descobrir que em todo o mundo a única força que pode vencer essas barreiras religiosas são os pentecostais que sentem o Espírito, fazem maravilhas, falam em línguas e fazem milagres. E essa força foi revelada pela primeira vez para o mundo na Rua Azusa durante os anos de glória de 1906 a 1909. Precisamos conhecer as raízes, precisamos conhecer o futuro pelo que Deus fez no passado. Cruzada Reinhard Bonnke, Lagos, Nigéria. 1.093.045 vidas salvas em um culto. 3.400.000 vidas salvas em uma semana. O que você vai fazer? Levantar a bandeira do avivamento em sua própria casa? Em sua própria família? Levantar a bandeira do avivamento em relacionamentos e em sua própria igreja? Em sua cidade? E depois se tornar parte desse novo avivamento que vai tocar o mundo de hoje. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa oração. Que Deus abençoe.